naquela caixa que tem logo ali na entrada. Desde já agradecemos a colaboração e nesse momento estamos precisando de leite em pó integral. Lembramos a todos que estão chegando pela primeira vez na nossa casa que em todas as reuniões públicas nós temos a evangelização infantil. E nas reuniões de quarta-noite e sábado à tarde temos evangelização infantil e a juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Ainda estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre de 2019, o que é o Espiritismo e a História do Espiritismo. Os interessados devem procurar a Secretaria Doutrinária e fazer a sua inscrição. Então é um convite assim, muito especial, né, que todas as reuniões nós fazemos é que venham estudar conosco para tirar mais dúvidas ainda. E também temos um convite para o 8º Encontro Espírita sobre a Família. E o tema é Família e Educação. Vai ser no dia 28, agora próximo, de 8h30 às 13h. E haverá evangelização juvenil e o lanche fraterno. Agora também nós vamos fazer um pedido para doação de sangue, de qualquer tipo, para o nosso companheiro Carlos Osternac, que está internado. Os estoques estão em estado de emergência, então quem puder, por favor, no final da reunião, é só comparecer aqui à mesa que nós vamos dar mais informações. Pedimos também que incluam em suas preces oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Desta maneira estaremos contribuindo, né, para que esses irmãos que estão à frente ao poder tenham mais orientações através dos seus guias espirituais, se sentindo mais fortalecidos no bem. E dessa forma nós estaremos contribuindo para a manutenção da paz do nosso planeta. E também não esqueçam de incluir nas suas preces oração pela nossa obra que está sendo realizada aqui no nosso centro espírita. E pedimos para não fazer uso de alimentação aqui no salão e nem no subsolo, e também para vocês agora darem uma olhadinha no aparelho celular para que ele não toque enquanto o palestrante estiver fazendo seus estudos. Agora nós vamos pegar a página, né, que nós recebemos para poder fazer a nossa leitura. O título da noite de hoje é Compreender para Ajudar. É uma página do Dr. Hermann, do livro Palavras do Coração, volume 2, editora Celde, Psicofonia do Altivo Panfiro. Os espíritos humanos, quando ainda próximos das realidades e necessidades terrenas, costumam ter variados tipos de turbação das suas ideias. Isto porque a falta de perspectiva não lhes dá visão adequada de todas as suas necessidades. Com relação às criaturas a quem falta essa visão global, devemos ter para com elas um pensamento de paz e de compreensão, uma vez que a falta do entendimento decorre da falta de observação de tudo o que se vive, de tudo aquilo que se pratica, de tudo aquilo que se sente. O homem deve procurar guardar no coração sempre um sentimento de compreensão. E devemos também ter compreensão para com aqueles que ainda não percebem todos os valores que já percebemos. Assim, por exemplo, há algumas religiões que conduzem os seus seguidores a práticas absurdas. De nossa parte, devemos tratar com piedade as pessoas que agem no mal. Aqueles que se tornam seus seguidores autômatos, sem tirocínio, sem sentimento, devemos desculpar como alguém que não se apercebe de sua pequenez. Aos que ainda fazem sequazes em vez de crentes, devemos dar o tratamento dispensado
aqueles próximos da piedade. Guardemos a noção da grandeza que a doutrina espírita nos dá. Guardemos a noção do tamanho do Cristo que somos capazes de apreender. Ter a certeza de que o espírito imortal cresce para Deus, esse o grande objetivo dos nossos estudos, das nossas tarefas. Que Deus nos abençoe e ajude a perceber tais condições desses grupos, para ajudá-los a raciocinar também quando isso for possível. Agora, despedimo-nos de todos, desejando-lhes muita paz, muito equilíbrio e muita tranquilidade também. Que Deus permaneça com nós. Então agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Pai, ao Criador de todas as coisas, a Jesus de Nazaré, a toda essa equipe espiritual da casa do nosso querido irmão Clarencio, que estão sempre aqui dispostos a nos ajudar, que nos recebem de braços abertos, que nos aconselham, que nos intuem, que estão sempre demonstrando essa fraternidade em relação a nós e do quanto que nos amam. E que nós ainda, peregrinos nessa jornada, aprendendo uns com os outros, a nos darmos as mãos, também a sermos mais fraternos, a construir uma vida de relação aqui na Terra, com base no amor, nesse sentimento puro que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Então, que a nossa reunião da noite de hoje seja baseada nessa compreensão, no amor, na tranquilidade, na paz, na benevolência. Que os nossos irmãos que vão fazer o uso da palavra, dos seus estudos, também sejam amparados por toda essa espiritualidade. E que possamos, Senhor, sairmos daqui muito melhores do que entramos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Agora, retornando à nossa folhinha, agora nós vamos ler o que está no verso. Hoje é o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o item 16. A indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros. Se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios. Apenas conselhos e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizestes o que foi o motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância,
que conhece os pensamentos secretos de cada coração, e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós, que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão, que dará continuidade aos nossos estudos na noite de hoje. Que Jesus o abençoe. Graças a Deus. Boa noite. Jesus esteja nos nossos corações. É engraçado como a gente prepara o estudo. Quando a gente chega aqui, começa a ouvir as coisas, começa a lembrar de outras passagens do estudo espírita, e a gente não sabe por que aquelas lembranças acontecem. Na verdade, são porque cada um de nós tem uma necessidade no aprendizado. Assim? Você quer que... Assim? Opa. Cada um de nós tem a necessidade do aprendizado. Nós estamos matriculados na Terra. Todos nós. Cada um no momento de aprendizado das nossas almas. Não tem ninguém que não esteja aprendendo alguma coisa, de acordo com a sua capacidade, com a sua necessidade. Não existe nenhum fardo maior para que a gente possa carregar, que a gente não tenha o amparo da espiritualidade para aquele fardo, para aquele aprendizado. Contávamos uma companheira numa palestra sobre uma passagem de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, em que um pai rogava a Maria que a filha não desencarnasse. A criança estava com difteria e ele via os espíritos, ele era espírita, e rogava e pedia encarecidamente que a criança não desencarnasse. E os espíritos foram até Maria, a Mãe Santíssima, e ela disse: olha, ela tem que desencarnar. Mas ele insistiu tanto na sua prece que os espíritos voltaram: olha, ela vai ficar, mas você tem que acompanhá-la muito, porque ela tem uma prova muito difícil e ela nasceu no corpo por pouco tempo para poder aprender a valorizar a vida. Ela era um espírito suicida. E chegou num determinado momento, mesmo sendo criada na casa espírita, com todos os ensinos, ela chegou no momento de escrever uma carta para o pai, porque ela teve uma desilusão amorosa. Escreveu uma carta para o pai, sabendo dos sofrimentos, mas queria se matar. Nós temos a capacidade de julgar as coisas rapidamente. Nós não sabemos o porquê que cada um está passando pelas suas provas, pelas suas dificuldades. Então, o estudo de hoje, é sobre a indulgência, aquilo que todos nós precisamos aprender. A gente acha assim: eu já aprendi um pouco de indulgência, eu já consigo perdoar. Todo mundo assim, faz aquele sorriso. Será que eu consigo? Nas mínimas coisas a gente resvala, na falta de indulgência, no julgamento, na falta de perdão. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia.
Jesus, Kardec fez a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Ele não perguntou como é que Jesus entendia a caridade, não? Porque Jesus era a caridade encarnada na terra. Então, qual era o verdadeiro sentido que Jesus entendia a palavra caridade? É o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Kardec, no estudo sobre a indulgência, primeiro ele fala sobre o perdão, depois ele fala sobre a indulgência. Nós, como eu disse, nós estamos em fase de aprendizado na Terra. Nós somos criados simples e ignorantes. Kardec pergunta aos Espíritos de Verdade, na pergunta 114, 115, e mais à frente ele pergunta de novo na pergunta 119 e na 634, por que Deus não criou a gente um pouquinho melhor? Por que Ele não criou a gente um pouquinho melhor? Aí os Espíritos insistem e mostram que Ele nos criou simples e ignorantes, para que a gente aprendesse. E nós não sabemos tudo. Então, a hora que estávamos lendo aqui, me veio o irmão Clarencio, me veio um estudo de um dos livros de André Luiz, o anterior, Ação e Reação, em que Clarencio está socorrendo uma mãe, uma madrastra, que havia deixado o enteado morrer. E ela, por remorso, estava quase que desencarnando, porque ela estava sendo obsediada pela mãe. E naquele momento do socorro, nós estávamos diante do ministro Clarencio. Ele manda buscar uma outra pessoa para falar aquele coração. Porque ele disse, ela tem maior capacidade de tocar este coração, de fazer o efeito que nós precisamos. Porque ela já tinha vivido algumas daquelas experiências. Então, as nossas experiências na Terra são o nosso aprendizado. Cada dia nós estamos passando por uma etapa evolutiva. Se nós olharmos o Cristo, há 5 bilhões de anos atrás, quando ele estava criando o planeta junto com alguns outros espíritos, ele já era espírito puro, já era crístico, já era Cristo. 5 bilhões de anos atrás. O sistema solar em que Jesus desenvolveu o seu amor já nem existe mais. Nós temos que começar hoje, diante da tecnologia, do que nos apresenta, nós, os espíritas, precisamos raciocinar sobre a grandiosidade da vida, das nossas necessidades. Isso não quer dizer que na hora que a gente começa a raciocinar, vira e fala assim, virei santo. Porque aqui não tem ninguém santo. Outro dia eu estava ouvindo o Haroldo Dutra falar assim, uma pessoa chegou, aquela palestra sua foi uma maravilha. Aí ele falou, preciso ouvir mais as minhas palestras, porque eu estou precisando aprender. Quando a gente está aqui, nós estamos trocando as nossas informações. E a espiritualidade está sempre a nos intuir sobre aquelas coisas que a gente precisa aprender. Estou falando de um jeito, às vezes a pessoa do outro lado está entendendo de outra forma,
porque ela está com a sua necessidade de aprendizado naquele momento, na experiência que está vivendo. Então, todas as vezes que a gente enxergar uma pessoa em erro, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Sobre o ponto de vista. O ponto de vista dele é o mesmo meu? Sabemos o porquê daquela ação, reação ou sentimento? Já passamos por aquela experiência do outro? Nossa experiência é igual? Será? Por que ele está agindo assim? Ele sabe que eu sei? E eu sei tudo? Então, cada vez que a gente abre o Evangelho, que a gente estuda, a gente está aprendendo sobre um novo ângulo, de acordo com a nossa maturidade, com aquilo que já aprendemos antes. Brincaram comigo que eu ia contar uma história. Eu vou tentar simplificar uma história que Divaldo Franco contou há muito tempo atrás. Ele sempre conta essa história. O perdão de Cláudia. Um investigador particular nos Estados Unidos, na década de 50, recebeu a seguinte carta: peço que o senhor encontre uma moça que deve ter hoje entre 18 e 19 anos, de nome Cláudia, e foi abandonada num orfanato que não existe mais. Aí ele virou e falou assim: esse sujeito é um brincalhão. E falou: olha, gaste o dinheiro que for, eu tenho muito dinheiro e eu estou disposto a bancar isso. Aí ele embolou aquela carta e jogou na lata de lixo. Falou: ele está brincando, Cláudia só tinha esses os dados. Essa história é verídica. Aí ele passou, foi para casa, chegou lá, deitou, começou a lembrar da Cláudia. Inexplicavelmente ele ficava: Cláudia, aquele cara está de brincadeira comigo. Aí no dia seguinte ele chegou no escritório, põe um papel amassado na lata, desamassou e vou tentar fazer alguma coisa. Aí começou a raciocinar. Aí ia para casa e pensava. Aí ele resolveu procurar, não tinha Google não, tá? Aí foi lá em Nova York, num local lá, e falou: quantas Cláudias existem aqui nos Estados Unidos? Aí ele encontrou lá naquela época 3.000, 4.000 Cláudias. Aí ele continuou raciocinando naquela coisa, vou procurar as casas de adoção. Aí bateu numa casa, bateu na outra. Lá pela terceira casa ele bateu. Uma senhora atendeu a porta. Ele disse: estou procurando uma criança que se chamava Cláudia, loura. Aí descreveu a criança, porque o sujeito descrevia a criança e dizia também que a criança sabia cantar, gostava de cantar. Aí a moça pegou, ficou assim, meio sem jeito. Aí falou: Cláudia, Cláudia. Passaram algumas Cláudias por aqui. Aí ele falou: opa, ela já sabe quem é a criança. Ele teve aquela intuição. Aí insistiu muito, a moça foi lá e falou: olha, 3 Cláudias passaram por aqui. Mais ou menos nesta época que o senhor está falando. Uma foi para a Califórnia, a outra foi para um outro estado e uma está aqui em Nova York. Aí ele já saiu. Bom, vou diminuir aqui, tenho 3 estados para procurar uma moça de 19 anos chamada Cláudia. E passou.
Aí ele lembrou que ela cantava, que ela gostava de cantar. Foi até uma antiga cliente dele, que trabalhava com músicas, e perguntou qual era se ela conhecia alguém chamada Cláudia que cantasse, que tinha em torno de 19 anos. A moça falou: tem uma moça na Califórnia. E ela canta. Inclusive ela se apresenta num clube tal. Não vou entrar nos detalhes como é que ele conseguiu isso. Aí ele para a Califórnia. Quando sentou na mesa, comprou uma mesa na boate que a moça cantava, no clube que ela cantava, e sentou logo de frente. Quando ela começou a cantar, ele imediatamente falou: essa é a minha Cláudia. As luzes se acenderam. Aí quando terminou, ele fez um bilhete para a Cláudia, dizendo assim: quero falar com você sobre sua mãe. Entregou o garçom. O garçom chamou a Cláudia, chamou ele depois e disse: ela está te esperando no camarim. Quando ela entrou, ela já foi dizendo: estou chamando a polícia, que eu liguei para minha mãe e ela não falou nada sobre você. Aí ele virou e disse: não é sobre a sua mãe adotiva, é só sobre a sua mãe biológica. Aí ela, naquele mesmo momento, disse: o senhor, eu não quero falar sobre isso. E o senhor, por favor, se retire. E com muita agressividade. Aí ele falou: não, ela só quer saber se você é feliz. Aí ela: não, eu não sou feliz. E ele saiu. Mas não se deu por vencido. Foi atrás da família adotiva da Cláudia. E conseguiu convencê-los de que era preciso ela ter um encontro com a mãe. Aí a Cláudia concordou. Como o cliente dele tinha muito dinheiro, marcaram num hotel para se encontrar. A Cláudia ficou num quarto e a mãe biológica ficou no outro. No momento em que ele foi pegar a Cláudia disse para ele: ela me abandonou com 3 anos. Eu não quero ficar perto desta moça. E virou para ele e disse: me dê o braço. Aí ele se assustou. Mas por quê? Ela falou: eu sou cega. E ela me abandonou quando eu estava ficando cega, aos 3 anos de idade. Então Cláudia não perdoava a mãe. Ao ponto de vista. Naquele momento o detetive falou que, bom, eu já não queria mais levar a Cláudia para falar com a mãe. Mas já estava tudo certo, né? Resolveu, porque na hora ele fez o julgamento. Qual é o julgamento que você faz nesse momento? Aí quando chegou, encontra uma mulher sentada numa cadeira de rodas, também muito bonita, com uma manta, e ele começa a ter aquele diálogo. Aí a Cláudia perguntou: por que você me abandonou? O que vocês acham? Alguém conhece essa história? A mãe havia saído de um médico e o médico havia dito para ela: não seja egoísta. Sua filha vai ficar cega e você vai ficar cega antes dela. Porque você tem a mesma doença. Estamos num planeta de quê? Provas e expiações. Estamos em experiência, em aprendizado. Não sabemos o que fomos, sabemos hoje o que somos. E quais são as nossas necessidades de mudança. E quando ela disse isso para Cláudia, Cláudia disse:
mamãe, a senhora também é cega? E resolveram se abraçar, resolveram se perdoar. A indulgência, né? Por quê? A mãe também não se perdoava, porque tinha abandonado a filha. Casou logo depois, não teve a coragem de dizer que tinha tido uma filha, porque ela tinha vergonha de dizer isso ao marido. A indulgência não é só para os erros dos outros, é também para os nossos erros. Nós também necessitamos de perdão, de indulgência, de amor. E muitas das vezes a gente acha que isso só acontece na casa do outro. E todo dia nós estamos no banco, no trânsito, em qualquer lugar, e a gente precisa aprender a indulgência. Os cientistas descobriram que para a gente aprender alguma coisa, nós temos que repeti-la bilhões de vezes. Se há 5 bilhões de anos atrás o Cristo já era crístico, vamos imaginar quanto tempo ele teve nas experiências como espírito imortal. Nós somos espíritos. Para ele chegar a dizer, eu e o Pai somos um, porque ele havia desenvolvido dentro de si todo o amor. E este amor já se confundia com o amor do Pai. Quando ele nasceu aqui entre nós, era o único espírito que tinha a capacidade de não errar. Por isso que é o nosso modelo e guia. Quantas vezes a gente pergunta assim no nosso dia a dia, o que Jesus faria? Eu ainda não consigo. Toda hora o impulso da minha imperfeição aparece em primeiro lugar. E cada um de nós é assim. Porque nós estamos ainda em construção desse amor. Nós estamos construindo a indulgência das nossas almas. Quando Clarencio mandou buscar uma outra moça, uma outra irmã, eu não me lembro, se não me engano era Celina, né? Não? Hein? Clara, isso, irmã Clara, obrigado. Irmã Clara, e ela chega e perguntam para ele, André Luiz pergunta, mas por que o senhor, né, o ministro, não empreendeu esse? Aí ele disse, ela traz a experiência necessária a tocar aquele coração. E nós todos estamos interligados. Nós não estamos aqui por acaso. Vocês sabem por que o detetive se interessou tanto por aquela moça? Sabe o que aconteceu depois? Quando o cliente pagou a ele com um cheque muito gordo, ele pegou o cheque e rasgou. Ficou tocado com aquele caso. Aí a Cláudia falou para ele, você precisa então receber de alguma forma. Eu vou cantar no Radio City, em Nova York, no Natal. E eu vou mandar reservar uma mesa para você na frente. Cláudia não enxergava, não sabia quem era ele. Sabe o que aconteceu?
Ele foi, ficou na frente, se apaixonou por Cláudia e casou com ela. Aí Divaldo Franco conta que um dia ele estava passeando em Nova York, agora nos tempos, isso aí foi na década de 50, e ele foi até a Times Square, chegou lá, ouviu uma pessoa falando sobre uma determinada cantora que tinha sido bisavó dele, que se chamava Cláudia. Aí quando ele olhou, estava a Cláudia, o espírito da Cláudia, e disse para ele: eu trouxe o meu bisneto para você falar para ele, porque você já contou tanto a minha história. Então nós somos espíritos, nós não somos corpo. O corpo é o momento de aprendizado mais forte da nossa alma. É onde a gente começa a vencer as nossas imperfeições. Então nós precisamos tirar aquela ideia, né, que o orgulho colocou dentro de nós, de que nós somos mais importantes, os mais importantes seres que estamos vivendo aqui agora. Porque a gente acha isso. Quantas vezes a gente chega, às vezes, num restaurante, o garçom erra, a gente fala assim: ele sabe com quem ele está, eu estou pagando. Ele sabe com quem que ele está falando? Nós somos assim. A gente já olha para as outras pessoas sem entender, com os olhos da indulgência e com a misericórdia que a gente precisa traçar. A grande maioria das pessoas que estão no planeta ainda não tem esse entendimento que nós estamos tendo aqui agora. Não tem esse privilégio de conhecer o Consolador, se aprofundar no sentimento de Jesus. Quantas vezes a gente se emociona quando a gente encontra, em determinados momentos, numa passagem do Cristo, aquela energia que a gente estava precisando para tocar a alma. Eu sou chorão por, né? Acho que todo mundo aqui já vê. Porque todas as vezes que eu vou falar do Cristo, eu fico lembrando quantas oportunidades, às vezes, a gente não consegue empreender. Vamos lá para Emanuel, né? O senador romano. A filha doente, o Cristo vem ao seu encontro. Olha, a humildade de Jesus, a sua misericórdia, a sua indulgência. Ele vai ao encontro do senador. Fala coisas para ele como: as vossas riquezas são bem miseráveis. E o senador diz para ele: eu sou um senador romano e eu poderia mandar trazê-lo. Aí Emmanuel diz que Lívia, a sua esposa, seguiu Cristo naquele instante. Ele escolheu os milênios. Porque todos nós vamos seguir o Cristo um dia. Mas vamos seguir mesmo. Nós estamos no momento do aprendizado. Ele diz: vem. A gente às vezes vai, mas volta. Vai e volta. Mas a gente está indo mais do que voltando. Basta dizer que hoje, né, ninguém está vendo novela aí. Nós estamos aqui trocando os nossos sentimentos. Não os sentimentos do mundo.
mas os sentimentos de amor fraternal puro. Porque cada um de nós, num determinado momento da nossa vida, ouviu falar de Jesus. Mas a gente teve uma dificuldade muito grande de segui-lo. O Sermão da Montanha, ele vai não só pelas bem-aventuranças, até ensinar sobre o perdão e a oração dominical. Ele é longo. Naquele momento ele falou para toda a humanidade coisas que repercutem em nossos corações até hoje. Muitos de nós poderíamos estar ali. Não deu atenção, ou pegou, saiu e foi embora. Um dia eu estava numa reunião de materialização e o espírito do irmão Palminha brincou comigo assim: Alexandre, sabe essa careca aí? Quando falaram comigo que a primeira vez que eu estava careca, eu fiquei muito chateado, tá? Hoje já acostumei. Mas aí ele falou assim: sabe essa careca aí? Aí eu falei assim: não, Palminha, isso através da voz direta, não era por um médium, não, materializado. Aí ele disse para mim assim: é aquela época que nós éramos frei. Olha aí, já tive lá e não tinha aprendido nada. Precisei de uma ferramenta mais forte para poder dar um passo a mais. A doutrina espírita é aquela que vem mostrar às religiões do mundo o Deus que a gente precisa aprender. Qual é esse Deus? É o Deus de amor. É a religião do amor. A gente não raciocina nem nos atributos do Pai. A gente vai sempre pelo nosso impulso do julgamento. A gente olha e diz para o outro: é assim, é assado. Aquele ali está errando, aquele ali está fazendo isso. A nossa misericórdia ainda é muito pequena. Ele é Deus para mim e para o outro que está cometendo as maiores atrocidades. Ele é o mesmo Pai. Ele é o Pai aqui e bilhões de locais, de galáxias distantes. Ele está onipresente, onisciente. Ele sabe tudo. Ele nos provém de todas as nossas necessidades no momento certo da experiência das nossas almas, encarnados ou desencarnados. No livro Ação e Reação de André Luiz nos mostra que existe num determinado local próximo à Terra uma casa que atende espíritos desencarnados que não foram muito maus, mas não conseguiram sair daqui incólumes. E quando a consciência os cobrou após a morte, eles foram socorridos pela misericórdia de outros irmãos. Então o Pai está sempre ajudando-nos através daqueles nossos companheiros que estão mais adiantados do que nós no aprendizado. Aí quando vão conversar com o instrutor, que é o dirigente da casa, ele diz para André Luiz:
Eu hoje estou aqui dirigindo, mas ontem eu era um dos necessitados pelo lado de fora da casa. Eu era um daqueles que hoje eu estou socorrendo. Então a indulgência tem a ver com isso. Olhar e dizer: eu posso ter sido ele ontem. Ou amanhã eu posso ser um dos necessitados. Jesus chamou Pedro e disse a ele: Pedro, vá à casa, eu acho que o nome era Joelbe, vá à casa dessa pessoa, socorre a filha dele. Isso está na psicografia de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Acho que é livro Pontos e Apólogos. Aí ele diz: vá lá e socorre a filha dele que está doente. Pedro era um apóstolo, não? Primeiro escolhido. O que vocês acham que aconteceu com Pedro? Pedro negou o Cristo, gente. Depois de ver o Cristo curar corpos, ressuscitar morto, no Monte Tabor ele era um daqueles que foi com Jesus quando ele falou com Moisés, viu a transfiguração do Cristo. É como se ele aparecesse aqui entre nós e tentasse tocar as nossas almas. Pedro teve tudo isso. E quando Jesus pede a ele que vá à casa daquela pessoa, ele era um mercador. Pedro se sentiu orgulhoso, falou: vai lá e cure a filha dele. Já pensou? Jesus chegar aqui e dizer assim: Eliane, vai lá e cure. Eu me senti. Pedro naquele momento se sentiu, se preparou e foi lá até a casa daquele ancião, daquela pessoa. Quando ele chegou, encontrou um homem em que atitude? Alcoolizado, com uma serva deitada aos seus pés, e atitudes completamente fora do ambiente cristão em que Pedro estava acostumado. Aí ele ficou transtornado naquele primeiro momento. E o homem ainda vira para ele e diz assim: Pedro, quantos piolhos você tem na cabeça? O Cristo manda eu ir lá na casa dele. Pedro se sentiu naquele momento: procure a minha mulher. Aí ele entrou, a mulher estava batendo numa criança que havia roubado um figo. Aí ele já ficou. E a mãe da menina falou: vai lá e procura o filho mais velho. Quando ele vai lá, o filho mais velho também estava em atitudes que não tinha nada a ver. Aí indica um outro quarto. Quando ele entra, estava um outro filho daquele homem roubando joias do pai. E queria agredir Pedro. Aí Pedro disse: não, eu vim aqui, eu não sou fiscal de nada, eu não sou nada, eu não vim aqui para te acusar de nada, eu vim aqui para tentar ajudar a sua irmã. Aí o rapaz falou para ele: abre aquela porta que ela está ali. Aí Pedro entrou. Quando entrou, a moça começou a atacar Pedro
e destratou Pedro de todas as formas. E que o Pedro fez? Se alguém faria coisa diferente, já está melhor do que Pedro. Pedro saiu e voltou. Aí quando chegou lá, o Cristo perguntou. Já devia saber, né? Mas perguntou para Pedro, porque era a lição que o Jesus dava a cada instante. Para cada um que estivesse ao seu lado. Até para que essas histórias ficassem gravadas no éter cósmico. E a gente pudesse saber algum dia, porque nós não sabíamos e não sabemos de todos os acontecimentos da passagem de Jesus sobre a terra. E aquelas que nós sabemos ainda não conseguimos compreender, entender, muito menos fazer, executar. Aí Pedro narrou tudo isso por Cristo, que eu acabei de falar. E ainda disse para ele: Senhor, fiz bem, né? Em ter vindo embora. Lá não era um ambiente cristão. Eu vou ler aqui, que eu não sou Humberto de Campos. Quero usar as palavras dele. Pedro, o nome do homem era Jeremias. Conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Se Pedro, que era Pedro, passou por isso, vocês imaginam a gente que está começando a caminhar perto de Jesus, está começando a aprender a amar um pouco semelhante, está começando a aprender a indulgência. Quantas vezes nós vamos falhar nesse aprendizado? Quantas vezes nós vamos repetir até aprender? Até a gente aprender a ser indulgente. Então, na página aqui, João, não, aqui é o José. Mas no texto anterior do Evangelho, devem ler em casa, no 17, João, bispo de Bordeaux, diz: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Quaisquer que sejam as faltas, vamos ser indulgentes. Não vamos compactuar com elas, mas vamos no mínimo dizer assim: eu já sei um pouquinho mais. Eu já não faço mais isso. Ou eu estou tentando não fazer mais isso. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Todos tendes um fardo mais ou menos pesados a alijar. Porque no momento que a gente comete qualquer erro, nós somos perdoados. Já fomos perdoados. Mas está marcado na nossa experiência um meio da gente se modificar. Emmanuel diz no livro Ceifa de Luz, Indicação Fraterna,
tá? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Somos todos diferentes, estamos num momento de servir ao outro, de acordo com as nossas possibilidades. Ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Ninguém aqui é Irmã Dulce. Esses eram espíritos já prontos, que vieram em grandes missões. Este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar e aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. Trabalhar, aprender, sofrer, olha a irmã Dorra aí. Dar presença e colaboração na causa do bem. Porque mesmo que eu tenha passado por determinada experiência, eu não sei se aquela experiência é igual a que o outro está passando. O erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. O erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração. Então nós já erramos, superamos aquele erro, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. No início estava ali Ivone do Amaral Pereira. Ela foi suicida várias vezes. Então, o erro superado dela, para não mais cometer aquele erro, ela pôde ajudar muitas outras pessoas. Ela foi indulgente com outras pessoas. Ela pôde ajudar muita gente. E para a gente encerrar, nós temos que buscar na nossa alma a maior indulgência, o maior momento de indulgência do Evangelho. Qual foi? A gente olha, só vê o sofrimento. Pelo menos aprendi isso lá atrás. Só vê o sofrimento do Cristo. Ali foi o momento de maior indulgência do Mestre Jesus. O próprio Humberto de Campos conta que naquele momento em que o Cristo estava crucificado, vários espíritos angelicais vieram em socorro dele e perguntaram quais eram as suas necessidades. Aí Humberto de Campos diz que ele chegou e disse: vá socorrer Judas, porque ele acaba de se matar. E o maior momento de indulgência do Cristo para conosco é quando ele diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o maior momento de amor para a humanidade que ele podia dar. Sem rancor, sem raiva, com ternura, compreendendo as nossas imperfeições. Que a gente possa sair daqui com o sentimento de construir no nosso coração a indulgência. Erramos agora, vamos ser indulgentes de novo. Vamos aprender, vamos nos exercitar. Que Jesus possa nos dar força para a gente conseguir, pelo menos nessa encarnação, sairmos um pouquinho melhores, né? Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Que nós possamos fazer as nossas reflexões. Bom, agora eu vou ler o livro Fonte Viva, lição 69, do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico.
firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Palavras de Paulo, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidiana. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. É só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhes o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Agora vamos passar para a segunda parte, os médios vão se deslocar e nós que vamos receber, todos que vão receber os passes, vão procurar assim se sentar de uma maneira confortável, prestando atenção na sua respiração, uma respiração assim profunda, calma, tranquilizante, pensando no amor de Jesus, imaginando que ele já se encontra aqui nesse salão, trazendo toda a sua energia, energia de saúde, energia de paz, energia de amor. E o tema da nossa palestra de hoje foi a indulgência. Que todos nós também possamos, nesse momento, e aproveitar para vermos e sentirmos sobre esse sentimento que ainda para nós ainda é distante, mas que nós devemos desenvolvê-lo. Então vamos pensar nesse momento a quem nós devemos ser indulgentes, a nós mesmos, a uma outra pessoa que nós tenhamos ofendido. Vamos mandar essas vibrações de paz, tanto nos envolvendo quanto emitindo para aquelas pessoas que nesse momento necessitam de nossas indulgências. E é assim que nós vamos receber esses passes, esses fluidos benéficos que vão fazer um refazimento do nosso corpo material e do nosso espírito. E assim vamos confiando em Deus e na sua paz. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus. Que a paz, o amor
e à luz do nosso querido Mestre Jesus, esteja sempre envolvendo os nossos corações. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 13 a 15. Toda a estadia do nosso Mestre querido em nosso planeta foi um exemplo vivo de amor no trabalho incessante. Em nenhum momento registramos ociosidade nos depoimentos deixados a nós pelos seus apóstolos. Até mesmo nos momentos derradeiros, durante a sua peregrinação até o Gólgota, ele percorreu todo o trajeto em prece constante. Terminando, como nos lembrou o nosso querido irmão, por pedir ao Pai que nos perdoasse pela nossa ignorância em conhecimentos. Meus irmãos, Jesus sempre nos incentivou ao trabalho de aperfeiçoamento moral, começando por nós mesmos. Porque a partir do momento que eu começo a identificar os meus equívocos perante as leis divinas, e parto para a ação de corrigi-los, terei condições de, através dos meus exemplos, auxiliarem o outro, para que o outro
faça o mesmo, e assim por diante. Porque foi isso que ele fez conosco. Essa é a engrenagem que ele utilizou para o nosso aprendizado, através da ação, exemplificando tudo aquilo que ele nos informou oralmente. E somente será assim que conseguiremos a tão sonhada por todos nós ascensão espiritual. Porque ascender espiritualmente é exatamente cumprir o seu ensinamento de amar ao outro, mas fazendo tudo aquilo que eu quero que faça comigo. E esse é o raciocínio que o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel nos passa hoje, através da sua valiosa lição sobre a orientação do apóstolo dos gentios. Irmãos, ninguém conseguirá chegar ao topo da montanha somente através da rogativa. Com a rogativa, sim, receberemos todos os recursos necessários. Mas será através das nossas próprias pernas que conseguiremos galgar os obstáculos para irmos até o cume. E assim é conosco, como espíritos imortais. Com a prece, teremos sempre os recursos para que, através das reencarnações, façamos as nossas correções perante as leis divinas. Mas será sempre através dos nossos esforços próprios. Eu posso trabalhar para o outro, mas não pelo outro. E é com esses esforços de praticar o Evangelho do Cristo em nós mesmos que conseguiremos nos libertar dos grilhões do orgulho e do egoísmo. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que possamos sair daqui dessa noite renovados na nossa fé, na esperança, no amor, na fraternidade, na caridade, conforme o nosso Mestre Jesus nos ensinou.
A passagem que nos foi dita hoje, que nos foi contada do nosso irmão Pedro, o apóstolo, que venceu todas aquelas dificuldades numa casa, aonde tudo estava contrário, na realidade, aos seus desejos, daquilo que ele gostaria de encontrar. Então, que possamos fazer essas reflexões, porque não são os nossos desejos que serão saciados, mas devemos colaborar com o Cristo no sentido da fraternidade, de atender aos chamados, porque só assim, nesse trabalho do bem, é que nós poderemos burilar as nossas imperfeições. Então, que Jesus nos abençoe, que ilumine os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos emanar e enviar pensamentos de paz para o nosso planeta, para os governantes das nações, para os nossos bairros em que moramos, em que trabalhamos, para toda a cidade, para todos os estados. Enfim, Senhor, que nós possamos ficar atentos e corrigir as emanações que saem dos nossos sentimentos, porque só assim o mundo, o planeta, poderá se modificar. É a partir do indivíduo para o coletivo. Então, que nós possamos chegar aos nossos lares em paz e com segurança. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus.